Apresentação do palestrante. Orador e conferencista, Lourenço José Fernandes de Barros, destaca-se no movimento espírita pernambucano. Educador, busca pensar e questionar sobre assuntos como a libertação da ignorância emocional. Humanista consciente, quer fazer da educação uma forma de repaginar as mentes. Para tanto, prega uma cultura de responsabilidade, a cultura do ser e do não ter, exercitando dessa forma um diálogo entre a educação e a espiritualidade. Partindo do princípio de que o homem é um analfabeto emocional, tem sido parceiro de Nando Cordel. Nessa linha, cumpre destacar o debate do aclamado projeto que dá ênfase à revolução cultural pela educação. O Centro Espírita Irmãos do Caminho, SEIC, entidade organizadora desta 17ª Semana Espírita de Ponta Negra, tem a honra de trazer como expositor do tema Reencarnação segundo a Bíblia, mais um destacado divulgador do Espiritismo Consolador. Para iniciar as reflexões desta noite, convidamos o senhor Lourenço Barros. Muito boa noite. Inicio o nosso momento de estudo, naturalmente agradecido a Deus, nosso Pai de infinito amor, ao mestre muito querido, amigo de todos nós, Jesus, rogando a assistência dos bons espíritos, os amigos queridos, dirigentes desta casa, diante de um momento muito especial, numa escola, já que o meu mundo mental hoje, trabalhado pela cultura espírita, tem a felicidade de ver nascer na terra uma escola que ensina os seus habitantes a amar. Uma escola que ensina os seus alunos assíduos e dedicados a amar-se. Ensina os seus alunos assíduos e dedicados a amar ao próximo. E ensina os seus alunos a amar a Deus. Este será o modelo pedagógico a ser implantado no planeta Terra neste século. Neste século, nós vamos ver com muita felicidade o homem sair do seu universo de ignorância, sair do seu analfabetismo emocional e aprender a amar. Sou aluno de quem foca muito esse projeto, sou aluno de Allan Kardec, sou aluno de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, com quem há 15 anos estudo sua obra. Portanto, é majestoso poder dialogar com a sociedade nordestina e dizer: vamos aprender a amar. Amar se aprende, diz Joana de Ângeles. Me permitam uma introdução antes de mergulhar no desafio que vocês me propuseram e me colocaram para estudar mais ainda. Na Revista Espírita do ano 1860, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec coloca na revista Espírita o termo psicológico
quando psicologia não era ciência. À exceção do Evangelho segundo o Espiritismo, todos os livros da codificação e a revista espírita traz o precursor da psicologia no planeta Terra, Allan Kardec. Em todas as obras da codificação, à exceção do Evangelho segundo o Espiritismo, ele e os espíritos dizem que o Espiritismo é uma proposta psicológica no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, na Gênesis e na Revista Espírita. Encantador. Freud tinha 2 anos e Jung nem nascido era. Estamos, pois, diante de uma revolução cultural. Na Revista Espírita de 1860, o vice-cônsul da França, doutor em medicina, escreve uma carta à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Monumental carta. Quem aqui tiver a Revista Espírita e quem não tiver vai ficar convidado a ter, vai na Revista Espírita de 1860, no mês de maio, e vai ler o seguinte: a nação cujo povo tiver a iniciação espírita será a mais admirável e a mais feliz das nações. Essa carta é linda. Esse trecho é muito pequeno em relação a tudo que ele diz nessa carta. Uma nação cujo povo tiver, digo eu, a educação segundo o Espiritismo, será a mais admirável e a mais feliz das nações. Admirável porque os seus alunos tornar-se-ão seus terapeutas. Seus alunos descobrirão que não há doenças. Não há doenças. Posso afirmar isso em todas as academias do mundo. Há doentes. E a educação apresentada em toda a estrutura pedagógica da doutrina dos espíritos levará, naturalmente, com outros pensares, a grande transição mental. A educação é uma proposta de mudança estruturadora do pensamento. Diz isso Joana de Ângeles no livro O Homem Integral, quando ela diz: exige-se uma mudança urgente na maneira de pensar, sentir e agir. Esse nosso mundo psíquico, o nosso mundo consciência, nesta sala de aula e em centenas de salas de aula pelo Brasil, é a majestosa contribuição do Espiritismo para um novo modelo de sociedade. Vale lembrar que o órgão mundial responsável pelo programa pedagógico no planeta Terra, a Unesco, solicitou às mentes brilhantes de pedagogos da Terra um projeto. E na primeira página desse projeto, esses educadores recomendaram que a Unesco convide o universo educacional do mundo a colocar em sala de aula uma nova disciplina,
2 pontos. Conhece-te a ti mesmo. Esse é o projeto Delores da Unesco, há 150 e pouco anos atrás. 6. Os nobres educadores da humanidade, na obra base da doutrina dos espíritos, na questão 919, na pergunta elaborada por Allan Kardec: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de vencer as suas imperfeições? E os educadores responderam: sábio da antiguidade, Volô disse: conhece-te a ti mesmo. É esplendoroso quando você conhece o projeto da Unesco, os pilares, etc., e conhece a proposta pedagógica espírita. Dentro desse programa de iluminação de consciências, os senhores me pediram na noite de hoje para fazer um estudo sobre reencarnação na Bíblia, segundo a Bíblia. Usei a obra do querido amigo desencarnado recentemente, 45 obras para que nós estudemos, o professor Hermínio Corrêa de Miranda, com a sua obra Reencarnação na Bíblia. E também usei o nosso querido Civilino Celestino da Silva, analisando as tradições bíblicas na sua 2ª edição, refletindo a essência da mensagem da Bíblia. Enorme desafio. O primeiro desafio começou quando eu recebi o convite para fazer um estudo sobre essa proposta na Bíblia. Olha o que é que eu encontrei logo no primeiro momento. Pode passar. Ao tomar a Bíblia para consulta, o leitor precavido precisa saber preliminarmente se a versão é católica, protestante, ortodoxa ou o que seja. Eu poderia ter perguntado ao meu amigo Duda: Duda, qual é a Bíblia que você quer que eu faça o estudo? Porque não são as mesmas traduções, não. Chega-se ao ponto, numa tradução bíblica, de se colocar a palavra espiritismo na Bíblia, que foi criada por Allan Kardec. No Velho Testamento, tradução colocando espiritismo no Velho Testamento, tenha dó. Tenha dó. Primeiro grande desafio, pois, foi saber qual das Bíblias eu usaria. Mas como eu sabia que Hermínio Corrêa de Miranda tinha elaborado esse livro, ficou mais fácil. Eu quero dizer aos senhores que nesses contatos pedagógicos, nesses momentos que me encontro com toda a sociedade pernambucana, o nosso encontro é de um planejamento de aula. Não sou orador. É um planejamento de aula que fiz para que dentro desse planejamento de aula, em todos os temas por todo esse Nordeste, é como gosto de trabalhar e só sei assim. Tenho a felicidade de estar hoje com a sociedade nordestina nas universidades, nas escolas públicas, nas escolas primárias, no Fórum dos Advogados, em todo o seio da sociedade pernambucana e nordestina, nas universidades, no Hospital das Clínicas da Universidade de Pernambuco. Sexta-feira, 9 da manhã, estarei lá com professores, alunos, para debatermos educação dentro desse programa majestoso que temos a felicidade de viver. Portanto, fico muito à vontade de apresentar o que pesquisei, fiz com o maior carinho e conto com o carinho de vocês, a vibração, para que a gente possa fazer um trabalho não só intelectual, mas também emocional, com muito carinho. Portanto, vamos continuar nossas buscas. A Bíblia, entre aspas,
fala em bombardeio supersônico, em ogivas nucleares, em radares, computadores e radiações? Será que fala? Será que eu poderia dizer por onde andar que a Bíblia fala no Apocalipse? Fala. E fala muito bem para quem tiver a chave para encontrar esse material. Por favor. Muito provavelmente a resposta será algo assim: claro que não. Como pode a Bíblia falar nisso? Façamos outra pergunta semelhante a essa. E a Bíblia fala em reencarnação? Absolutamente, de jeito nenhum. Como poderia falar nisso? Será a resposta da grande massa, particularmente dos ocidentais, com relação à presença do evolucionismo na Bíblia. Nesse programa de reprogramação mental ao qual os senhores estão submetidos, há uma grande transformação na estrutura evolucionista. Nascer, viver, morrer, o que é excelente. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Isso é uma revolução cultural. Só os senhores cristãos, que são alunos do Espiritismo, têm essa cultura. Em nenhuma outra parte do mundo os cristãos sabem disso. É muito forte. Muito forte. Dos bilhões de cristãos na Terra, só alguns milhões de espíritas são reencarnacionistas. Educam-se não mais para uma salvação exterior. E é a minha provocação, conversando com os meus amigos, pedindo orientação de como realizar essa aula da noite de hoje, de provocar nos senhores. Qual é a enorme diferença entre ser evolucionista e ser salvacionista? É enorme a diferença. Não tenho tempo para me aprofundar nela. Dentro do possível, entre hoje e amanhã, vou dar algumas respostas. As duas perguntas seriam não. Preferi o livro do Hermínio Corrêa de Miranda, entendendo também que os organizadores da Semana Espírita de Ponta Negra nos provocaram. Da mesma maneira que a mim provocaram para ter a responsabilidade de fazer e dar a aula, provocaram os senhores para mais busca, para mais pesquisa dentro desse universo de saber. Os senhores não acreditam em reencarnação, não. Não há mais espaço para esse tipo de estrutura aqui. Os senhores sabem, porque estudam, aprofundam. Umas centenas de livros aí estão apresentando o projeto Consciência em Evolução, do átomo ao espírito puro, o livro dos espíritos, questão de número 540. Então os senhores são filósofos, pensadores, cientistas e, se quiserem, religiosos, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então os senhores já sabem e vão levar no coração a minha pergunta. O que estão fazendo desse
monumental tesouro mental. Já que os alunos dessa cultura espírita vivem em tempo mental. Aqui, nessa sala de aula, permanentemente os senhores são lembrados que são uma estrutura eletrônica com células biológicas, chamada pelos espíritos no livro Evolução em Dois Mundos, de motores elétricos microscópicos. É assim que os senhores aprendem aqui. Portanto, as aulas e o conhecimento devem estar levando a nobre sociedade espírita natalense a um estado de samadhi, a um estado de plenitude, a um estado de um ser consciente. É claro, alunos nesse nível têm tudo para ser seu terapeuta. Por favor. Não, querido, esqueci. Pode voltar, meu filho. Reencarnação na Bíblia, Hermínio Corrêa de Miranda, página 15, João, capítulo 9, de 1 a 12. É o relato, a informação de que na Bíblia tem bomba atômica, que na Bíblia tem aviões supersônicos, etc, etc, etc. Vamos ao texto. Tocou o quinto anjo a sua trombeta, isto é João, em estado de desdobramento, sendo informado de acontecimentos futuros, e dentro do possível, numa proposta que ele teria que narrar para todo sempre, ele colocou do jeito que eu estou começando a ler. Tocou o quinto anjo a sua trombeta. Vi então uma estrela que caíra do céu sobre a terra. Deu-se a ela a chave do poço do abismo. Abriu o poço do abismo e subiu do poço uma fumarada, como a de um forno grande. E o sol e o ar se escureceram com a fumarada do poço. Descrição dentro do possível da bomba atômica lançada em Hiroshima e Nagasaki. O sol escureceu. Foi o que aconteceu. Aquele cogumelo que a gente está acostumado a ver, dentro do possível aqui, ele disse que foi alguma coisa que caiu do céu, bateu na terra e produziu aquilo. Ele não tinha conhecimentos outros para narrar, mas dá para a gente fazer, sim, uma simetria entre a narrativa dele e uma bomba atômica. Ele continua. Da fumarada saíram gafanhotos sobre a terra, e lhes foi dado o poder que têm os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a nada verde, nem a nenhuma árvore, mas somente aos homens que não trouxessem na fronte o sinal de Deus. Foi-lhes dado não o poder para matá-los, mas para atormentá-los durante 5 meses. Aí o Hermínio Corrêa de Miranda faz aqui a sua explicação. João não viu a imediata destruição da vida e por isso entendeu que a despeito da terrível explosão, aquilo não passaria de um horrendo tormento. Gafanhotos foi a forma como ele tentou entender ver aviões supersônicos. Não tinha nenhuma referência. Viu aquela estrutura, se parece com um gafanhoto. Na leitura que ele podia fazer. Eu tenho 4 horas, né, de trabalho? O tormento era semelhante ao da picada do escorpião em alguém. E naqueles dias, o homem buscarão a morte e não a encontrarão.
Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Hermínio Corrêa de Miranda explicando. Admirável precisão de linguagem para figurar um bando apavorado de condenados agitando-se incessantemente daqui para lá, de lá para cá, que foi o que ocorreu no momento da bomba atômica. Desses gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Aí o Hermínio vai dizer aqui embaixo. Curiosa expressão essa, muitos cavalos, que é precisamente como se mede hoje a potência dos motores dos aviões. Extraordinário, né? Muitos cavalos, lá estão hoje a nossa compreensão daquilo que ele viu na linguagem que ele pôde passar para nós. Sobre suas cabeças traziam coroas que pareciam de ouro. Seus rostos eram como rostos humanos. Tinham cabelos de mulheres e seus dentes eram como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído de suas asas era como o estrondo de muitos carros, de muitos cavalos, que correm em combate. E tinham caudas parecidas com as dos escorpiões, com aguilhões em suas caudas, e o poder de causar danos aos homens durante 5 meses. Tem sobre si como rei o anjo do abismo, chamado em hebraico de Abdon e em grego de Apolion. O primeiro ai já passou. Veja que atrás vem, contudo, outros 2. Maneira indireta, mas corretíssima, de descrever a fantástica velocidade dos aparelhos. No espaço de um ai, o primeiro jato já passou, enquanto outros vêm atrás desabalados. Então tem sim, se você colocar essa chave, essa estrutura, esse pensar, tem na Bíblia um pouco do que ele pôde falar do Apocalipse. De algum momento, no nosso caso, da bomba atômica lançada sobre Hiroshima e Nagasaki. Esta mesma construção, pois, haveremos de encontrar para a reencarnação na Bíblia. Por favor, querido amigo. É cruel para uma aula que exige tamanha profundidade nosso tempo. É cruel. Porque eu preciso, nesse projeto, nesse plano de aula, recorrer à cultura da época do Velho Testamento. Preciso recorrer à cultura da época em que foi elaborados os evangelhos, e diga-se de passagem, nada foi escrito. Em 300 anos, não há nenhum registro escrito dos primeiros 300 anos após a passagem de Jesus pela terra. No Novo Testamento, tudo vai escrito por tradição oral. Alguém disse que alguém disse que alguém disse, e chegou uma época de você ter mais de 100 anotações, como eram chamados. Não é fácil. O Antigo Testamento é dividido em 2 grupos. Por que eu estou buscando isso aqui? Por causa de Nicodemos. Falar assim de Nicodemos não é possível. Fica muito vazio. Qual era a construção intelectual, mental, daquele homem que vai dialogar com Jesus? Não era uma pessoa comum, não. Lembrando que 80% do povo que vivia em Jerusalém era analfabeto. Alfabeto. Naquela época, se vocês quisessem escrever um livro, não era você que escrevia, não. Era um escriba que você ditava para escrever o que você pensava. Pegue tudo isso
para 300 anos depois dizerem que Jesus disse. Possivelmente o que tem ali, Jesus não disse do jeito que dizem que disse. Em algumas passagens, o que disse não está cifrado da maneira que disse. Não é fácil. Do aramaico para o grego, depois para o latim, para chegar aos tempos de hoje, no português, etc, etc, etc. Paciência. Então eu preciso um pouco de fazer isso aqui, para a gente chegar em Nicodemos. Segundo, eu pensei. O Antigo Testamento é dividido em 2 grupos. A lei, Torá e os profetas. Pode continuar. O primeiro grupo compõe-se de 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Conhecidos também pelo nome de Pentateuco, que nós espíritas trazemos para o Pentateuco kardeciano. Pode colocar mais um pouquinho. O segundo grupo enfecha não apenas os livros deixados pelos profetas, propriamente ditos, com os textos conhecidos como históricos. Nicodemos era doutor da lei. Não era uma coisa simples de ser doutor da lei, não. Esse material aí, ele conhecia de ponta a ponta toda a estrutura dos 5 livros, porque ele era mestre em Israel. Não coloquei aí, mas era muito comum eles também terem conhecimento da Cabala, reencarnacionista, para que a gente, quando eu apresentar daqui a pouco o diálogo de Jesus, a gente entenda porque Jesus ficou perplexo com ele. Perplexo. Por favor. Doutores da lei, profundos conhecedores dos 2 grupos, integrantes do Sinédrio. Ah, o Sinédrio. Na história de Jesus, vai ser muito difícil o diálogo dele com os doutores da lei. Muito difícil. Particularmente com os fariseus. Por favor. Era no Sinédrio que todas as grandes e importantes questões eram debatidas e resolvidas. O Sinédrio era, pois, o órgão máximo do poder político religioso naquele momento do povo judeu. Autoridade maior. Nele se buscava respostas para N situações de vida. Por favor. Jesus, os fariseus e Nicodemos. Pode passar. No capítulo 23 de Mateus, Jesus emprega termos veementes para exporem toda a sua crueza à hipocrisia daqueles falsos santos. Abre aspas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Como será que Jesus disse isso? Na minha voz é pobre. Não tem nada não, deixa. Eu pego depois. É pobre, primária, infantil. Mas isso foi de público. Isso não foi algo assim, separado. Não. Foi de público. Qual foi a energia? Qual foi a emoção que o mestre querido usou? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, de Jesus. Tinham-os por sepulcros caiados, pintados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro. Consideravam-os insensatos, cegos dirigentes de cegos. Imagina como era o universo de ondas mentais
desse povo. Aqui nessa escola, os senhores são educados para mudar o universo de ondas mentais que se movimentam. Livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz. Ondas médias, ondas longas, ondas curtas, ultra curtas e super ultra curtas. Os candidatos a humanos, na sua ignorância, não se apercebem as consequências de saúde celular para a memória das células, das consequências da onda mental que você vive. Quando vive nas duas primeiras, ondas médias e ondas longas, que não tem verticalidade, que alimenta os sentimentos vis, os senhores criam vibriões psíquicos e anestesiam a alma. No universo das ondas mentais médias e longas, você se permite mágoa, ressentimento, inveja, ciúme, culpa, castigo, medo, autocomiseração, preconceito, um lixo psíquico. Isso tem preço. Isso vai detonar a memória das células psi do perispírito. Isso vai detonar a memória das células físicas e elas vão enlouquecer. Derrames cerebrais, infarto, psoríase e tantas outras doenças. Isto é matéria comprovada pela ciência na psiconeuroimunologia. Pela primeira vez o planeta Terra soube disso em 1958, no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Lá, ele vai ser levado a um laboratório de pesquisas anatômicas, na cidade onde ele vai visitar. E lá nesse laboratório, o dirigente ligado à lei de justiça diz a ele que está iniciando naquela colônia o estudo da memória das células. Os senhores sabem onde hoje está sendo isso estudado? Em Harvard. Pode ir aqui à livraria de Natal e procurar o livro Memória das Células, do professor Paul Pierce. Voltando para cá. Era essa a estrutura que foi procurar Jesus. Por favor. Nicodemos era fariseu. E por certo um fariseu muito especial. Já que ele tem uma decisão espantosa. Mesmo que não tivesse a coragem de procurá-lo de dia. Só procurava Jesus escondido, com medo dos seus pares. Pode colocar. Nicodemos, impressionado com as coisas que Jesus dizia e fazia, procurava-o secretamente, quase sempre na calada da noite, escondido, com medo, para propor-lhes perguntas e colher ensinamentos. Chegava sorrateiramente, Jesus o amava, entendia, sentava com seus amigos
para um bom bate-papo. Imagine que bate-papo. Sentar com Jesus. Imagine. Nesse encontro memorável. Pode continuar. Entre os ensinamentos que Jesus transmitiu, em particular, impressionou profundamente o senador. Para alcançar o estado de pureza espiritual, que Jesus chama reino dos céus, é preciso nascer de novo. Ele estava começando a dizer a Nicodemos que a estrutura é evolucionista. Nicodemo não tinha essa cultura em princípio, mas ele, como a grande maioria do povo, como veremos mais profundamente amanhã, entendia com o nome de ressurreição, reencarnação. Entendiam com muita naturalidade. Jesus pega Nicodemos e naquele papo, que maneira estupenda de dizer que você, mergulhando para dentro, vai encontrar o self. Jesus chamou de reino dos céus. A ignorância lá na frente vai colocar isso como lugar. Tenha dó. Estrutura psíquica. Este ser evolui, transitando por um planeta de expiação e provas, para conquistar nível de consciência transcendente. E o mestre, no seu poder de síntese, diz que isso é o reino dos céus. Por favor, querido. Nicodemos não entendeu a referência e perguntou perplexo: como será possível a um homem velho nascer de novo? Terá que entrar novamente no ventre de sua mãe para renascer? Essa pergunta elimina o que alguns teólogos, diante da pobreza da língua onde Jesus conversava, a palavra que às vezes significava duas coisas. E a palavra usada tinha o sentido de nascer de novo e tinha o sentido de nascer do alto. Os teólogos, para fugir do programa da proposta reencarnacionista, diz: não é nascer de novo não, é nascer do alto. Não é não, senão essa pergunta dele não tinha sentido, não tinha nenhum sentido. Ele recebe a informação de Jesus que é preciso nascer de novo, entendeu e perguntou se não, como é que vai nascer de novo do ventre da mãe dele. O que é para nós muito estranho. Muito estranho. E Jesus vai estranhar essa construção. Por favor. É necessário nascer, renascer, diz o Cristo. Que maneira monumental de apresentar o Espírito. Essa aí. O vento sopra onde quer. Ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com o Espírito. Assim é a sua evolução. Aonde você estava ontem? Não sabe, mas estava. O momento presente, o momento agora, da sua evolução. Mas você, em princípio, não sabe para onde vai. Ele comparou o Espírito com o vento. É real, existe, você não vê, mas ele lhe toca, você sente, etc, etc, etc. Por favor. Aí vai Nicodemos e pergunta: como é que se pode fazer isso? Jesus responde com outra pergunta muito mais profunda do que parece nas suas implicações. Coloca a pergunta: és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Esse texto existe, eu não posso dizer que não é.
Até porque é sempre nessa estrutura. Bom, agora, não sei se é como dizem que é. Porque não havia cabimento dos senhores, por exemplo, dialogar comigo, eu dizer para vocês que é preciso nascer de novo, reencarnar, e vocês, espíritas, perguntarem para mim, e como é isso? Não tem sentido. O conhecimento de Nicodemos, do povo hebreu, com relação às vidas sucessivas, era muito grande. A gente vai ver, nesses 2 dias, alguns momentos naturalíssimos deles perguntar, fulano não será a volta de Beltrano? De maneira muito natural. Muito natural. Por favor, pode continuar, amigo. Este primeiro momento é o momento na Bíblia onde o diálogo de Jesus com Nicodemos fala da evolução, do processo reencarnacionista, conforme entendemos. Para mim, muito claro, dúvida nenhuma. O diálogo fala da evolução. Outro momento lindo, que também está na Bíblia, da evolução. Pode colocar. A transfiguração de Jesus. Após participarem, o belíssimo episódio conhecido como da transfiguração, no qual Jesus, resplandecente de luz, conversa com os espíritos de Moisés e de Elias materializados. Não é uma gênese, não é uma imagem, não, é materializados. É tão materializado que os amigos de Jesus perguntam a ele se não quer que façam umas tendas para que eles fiquem abrigados. E imagine o mestre amado resplandecendo sua luz no diálogo com Moisés e Elias. Os discípulos, que obviamente conheciam a profecia de Malaquias, perguntam a Jesus: por que dizem os profetas que Elias deve vir primeiro? Que é a profecia de Malaquias. Eles conheciam, naturalmente, e era esperado que antes da vinda do Messias viria Elias. O que já denota aí a pré-existência, não é? É. Que os cristãos não querem de jeito nenhum que exista. Dói na alma. Quer não. Você foi novinho em folha. Isso não é o que está nos evangelhos. Se eles diziam que Elias, que viveu lá atrás, voltaria, a pré-existência é elementar. Joana de Ângeles, nas suas 17 obras de psicologia profunda espírita, no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, na introdução, diz que Jesus vem para falar da existência sua antes de reencarnar e mudar a justiça, que não deveria mais ser punitiva, destrutiva, mas educativa, reabilitadora. Até hoje, o cristianismo é punitivo. Deus castiga, Deus pune, gerando uma inocência espiritual muito grande. Aí ela diz: não, o mestre vem para que a justiça seja através da educação. Somente a educação levará o planeta Terra para um mundo de regeneração.
Livro dos Espíritos, como está sendo gravado, vou deixar, e vocês já sabem, porque são alunos assíduos e estudiosos. 685A, 796, 872, 914, 917 e inclua 919. Nessas perguntas, elaborada por um educador magistral, aluno de Pestalozzi, seu mestre na terra, e vocês vão encontrar lá que o único caminho para a reforma íntima é a educação. Não essa educação, Allan Kardec é quem diz o que eu estou dizendo na questão 917. Não essa educação que tende a formar homens instruídos, mas a que tende a formar homens de bem. Allan Kardec, lavra dele. Todas as escolas do mundo só querem saber de você para ganhar dinheiro. Eles e nós, nossos amados filhos, vão para as escolas e a gente diz as melhores, e lá eles vão apenas e tão somente intelectualizar. Aí você se intelectualiza, faz seu curso superior, mestrado, doutorado, MBA, inglês, francês, bota tudo isso debaixo do braço e vai bater na porta dos psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. É essa a realidade. Não dá para continuar assim, não. Que bom que a gente está começando a ter espaço nas universidades. Se você for à livraria, procura o livro Saúde e Espiritualidade, um novo modelo para a medicina, no curso de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Se você for em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, você tem mestrado e doutorado em educação e espiritualidade. Mestrado e doutorado dentro da UFPE. E em 86 das 126 universidades americanas, mas logo aonde precisa de mais, 86 das universidades americanas estão oferecendo o curso de espiritualidade. É bom demais, amigo. Bom demais. Dia 19 de novembro, estarei na Universidade do Senac, em Recife, para apresentar em 2 horas o programa pedagógico, o material de Nando Cordel, do programa Nando Cordel. Com 2 horas, de 7 às 9, com a perspectiva de ficarmos todos os meses, uma vez por mês, trabalhando cultura de paz, educação e espiritualidade na Universidade do Senac. É bonito demais. O mundo começa a abrir espaço para a educação. Pode passar. Os discípulos compreenderam então que ele falava de João Batista. Coloque mais material. Deixa eu ver se é o que eu quero. Não. Capaz de eu ter trocado. O diálogo de Jesus com ele, Jesus vai dizer para ele: meu filho, eu vou. Vê se você passa para ver se eu deixei aí ou eu errei. Pode passar. Pode passar. Depois a gente volta. Sim? Não. Volta. Coloquei no de amanhã. A gente vê amanhã. O diálogo de Jesus levou a eles a compreenderem que Elias já havia renascido na personalidade de João Batista. Havia renascido, havia reencarnado. Alguns teólogos dizem: não. Perguntaram a João Batista se ele era a reencarnação de Elias. E ele disse: só não
Mas é claro, é elementar. Ele estava reencarnado. E reencarnado, nós, a grande maioria, não é todo mundo não. E não é todo mundo não. Tem alguns sim, que lembram. Ian Stevenson tem à nossa disposição aí 20 casos sugestivos de reencarnação do professor Stevenson, que eu imagino que nesses seminários os outros queridos amigos estejam abordando, já que meu foco mais é a Bíblia. Outros tantos ensinamentos, por favor. Job 1:21. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Desencarnei e voltarei para o ventre de minha mãe. Acho tão, né, em princípio, tão simples entender esse processo. Coloque mais um pouquinho, amigo, do nosso material de pesquisa. Aquele que leva a preciosa semente, diz o salmista, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria trazendo consigo os seus molhos. Uma referência, mais material. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, te conheci. Ora, a pré-existência aí está. A pré-existência, a existência. Você já viveu antes. Título do livro da doutora Edith Fiore, americana pesquisadora da reencarnação, no seu consultório, escreveu esse majestoso livro com esse título, também subsídios, elementos, informações, propostas, para que nós possamos construir cada vez mais na rocha do conhecimento a inabalável estrutura de que conhece, de que sabe do programa evolucionista. Nascer, viver, morrer, e vamos acabar com esse medo de morrer. Sim, senhor. A nossa querida Dora Encontre, educadora, pedagoga, esteve comigo mês passado em Recife, e ela lançou um estudo sociológico, psicológico, antropológico, A Arte de Morrer, 3 volumes de umas 500 páginas cada um. Extraordinário estudo. O nosso querido filósofo Herculano Pires escreveu o livro Educação para a Morte. E o nosso querido Ernesto Bozano escreveu A Crise da Morte. E Emmanuel, os senhores conhecem por causa de Pinga Fogo. Lá está Chico no comecinho da sua missão, saindo no avião de Pedro Leopoldo, de Uberaba para Belo Horizonte, e no meio do caminho o avião começa a balançar, pega vento de cauda, e está o padre, está Chico, está todo mundo dentro do avião gritando, vala-me Deus, vou morrer, um aperreio maior do mundo. E o Emmanuel entra no avião, ninguém viu, mas Chico viu, e dirigiu-se a ele: ô meu filho, o que está acontecendo com você? O senhor não está vendo não? É o maior aperreio, eu vou morrer. Se você vai morrer, eu não sei, agora morra com educação. Está lá no Pinga Fogo, esse depoimento de Chico Xavier, do querido Chico. Por favor, amigo. O conceito das vidas sucessivas foi rejeitado pela Igreja Católica do Concílio de Constantinopla em 553 por votação, na qual a reencarnação perdeu por 3-2. Isso está no livro de Severino Celestino. Já que nada é meu aí, tudo é dessas pesquisas desses momentos. Procurando ser disciplinado com o nosso horário, sem poder dialogar com vocês o que é gostoso,
para a pergunta, para a resposta. Mas não tem nada não. Um dia virá que a gente vem fazer um seminário aqui. Vou fazer marketing. A educação na formação do homem integral. 4 horas de seminário, de 8 a meio-dia. Aí a gente conversa, bate um papo, troca ideia. Porque é a alegria de minha vida. Sempre provocar esses encontros para o estudo. Tinha razão aquele moço lá em 1860, quando ele disse: a nação cujo povo tiver contato com a doutrina dos Espíritos será a mais admirável e a mais feliz das nações. Com todo carinho e respeito a todo o universo cultural e intelectual do planeta Terra, a doutrina dos Espíritos, no seu profundo saber, vai realmente, os queridos amigos que dela se aproximam, realizar a grande transição no universo do amor, para sair do universo de amor que vive. Olha, para descontrair um pouquinho, se quem é solteiro aqui encontrar o cara de Roberto Carlos, fuja dele, porque ele é um dependente emocional. E o dependente emocional, se perder o ser amado, mata o outro. Psicologicamente dependentes. O amor de posse, o amor de propriedade, etc. Vou terminar com música. A música é encantadora. E o nosso querido Nando Cordel colocou algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, melodia linda. Dentro do possível, esforcei-me com vocês em 2 momentos, algumas mais, para falar da reencarnação na Bíblia. Um desafio enorme. Comprem os livros para o aprofundamento. E vamos ouvir o homem de bem que a educação vai formar, que o Espiritismo forma. Pode colocar. Se quiserem, podem cantar. Vai ter o títulozinho embaixo. Homem de bem, que pratica a lei de amor, justiça e caridade, de pureza e de bondade, interroga a consciência se essa lei já virou. E na bondade, sem a sua permissão, é no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas aflições aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações, encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. É de pensar nos outros, de si, antes dos seus. Humano e muito mais, nem de raça, nem de crença,
distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Ódio nem rancor, nem desejo de vingança. O exemplo de Jesus perdoa todo dia. Com as fraquezas alheias, não procura defeito nos outros. Estuda as suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidace com a sorte ou com os dons pessoais. Usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. Vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Vou crescer, vou chegar lá também. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei de amor. Muita paz.